Nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Salmo 95. Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-no com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que pertencem. Dele ao mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor com o hino de número 141.
em nossas vidas, Deus. Ó Pai, abraçando, te agradeço, Pai, por cada irmão presente, cada família representada, Senhor. Fica conosco, Pai, esteja conosco em cada momento, Senhor. Também, Pai, peço pela família da nossa irmã Madalena, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um deles. O Senhor sabe, Pai, o que cada um necessita, Pai. Que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades dele, Pai. Ó Senhor, fica conosco no decorrer desse culto, Pai. Que tudo que for, Pai, falado aqui, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Ó Pai amado santo, obrigado, Senhor, por tudo. É tudo, Pai, que eu peço e agradeço. No nome do nosso Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler o Salmo de número 98. Salmo de número 98, já nos preparando para os cânticos comunitários. Vamos nos colocar em pé e todos juntos a uma só voz, vamos ler esse texto. Salmo de número 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Vamos louvar o Senhor com os cânticos comunitários. Os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas podem estar trazendo ao gasofilácio.
Podem se sentar, irmãos? Eu posso já falar para o pastor? Trazendo a mensagem. Servir a Deus é bom demais. É o que nos dá alegria,
completa, né, nesse mundo no qual a gente vive. E nessa noite nós separamos um texto da carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 18 até 25. Romanos, capítulo 8, do verso 18 até 25. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Oremos. Ó Deus querido, eterno, Pai maravilhoso, Pai da consolação, Pai que nos guarda, Pai que nos orienta, Pai que nos protege em todos os momentos da nossa vida. Esta noite, Senhor, nós estamos aqui em Tua casa para louvar o Teu nome, Senhor, porque o Teu povo acredita, Senhor, no Teu poder, na Tua glória e tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor. Não tinha como nós subsistirmos sem a Tua proteção, Senhor. Ó Pai eterno, dá que a cada dia nós possamos estar firmados em Ti, Senhor. E fala ao nosso coração, precisamos de Ti, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós temos profundamente vivido nesse mundo que nós estamos. A gente percebe cada dia mais como está difícil a caminhada. E as dores têm aumentado como as dores de parto, E é interessante que esse texto já dá uma ideia e a luz também que essa ideia, essa expectativa já tinha lá na época de Paulo. Eles já sentiam, porque assim a igreja plantada nesse mundo e como nós andamos na contramão desse mundo, nós sentimos uma força que resiste o poder de Deus. É uma força que quer viver ao contrário da vontade de Deus. E as pessoas procuram ser felizes, mas procuram em lugares errados e não conseguem ser felizes nunca. E parece que mais que o tempo está aproximando dessa volta do Senhor Jesus,
a gente sente nessas dores com uma maior intensidade. Eu não sei também, queridos, se de repente, nós que estamos um pouquinho mais vividos, isso também tem um peso, do que nós passamos de repente na nossa vida. De repente também essas dores são um pouquinho maiores, De repente os que são mais novos talvez não sinta muito isso, pode ser. Mas eu acho que na ideia geral é que o mundo todo está meio desordenado, seja jovens ou pessoas mais vividas, estão à procura de algo que satisfaça o coração, que preencha o coração, mas não encontra, porque está procurando em lugares errados. Todas as coisas aqui desse mundo não preenchem totalmente o nosso coração. Sempre fica aquela expectativa de que está faltando alguma coisa para nós. E o mundo está carente disso. Mas nós vivemos dias que as pessoas também, pelo fato de estar tão distante do Criador, que é santo, que é perfeito, as pessoas têm se tornado mais egoístas. Na verdade é assim, não queremos viver em conjunto as alegrias de Deus. Cada um quer viver a sua alegria. Eu vejo assim o mundo vivendo de uma maneira muito individualista. O mundo que nós vivemos é um mundo individualista. E Deus criou para que a gente fosse um grupo, vivessem em comum, A compaixão a gente vê, de vez em quando existe flechas aí de compaixão, existe ainda, aquela faísca no ser humano, assim, que às vezes acontece algo difícil para uma pessoa, as pessoas vão até socorrer. Existe essa fagulha de bondade que para mim vem do próprio Deus, essa coisa que de vez em quando aí o ser humano se compadece de outro, mas assim, em linhas gerais, isso tem acontecido de uma maneira muito superficial e muito distante de como Deus gostaria que fosse. E daí vai vivendo, o ser humano vai vivendo de uma maneira acelerada, o coração ansioso, buscando de repente fórmulas até para sair desse desconforto, na qual vivem, mas não conseguem, porque Deus ele está distante. Eu colocaria assim, da opção, que seria a opção das opções. O maior das opções está fora do plano do ser humano. Porque de primeiro momento as pessoas pensam, abraçar essa causa, estar mais próximo de Deus, reside em deixar as coisas maléficas. Eu não sei isso tudo, se as pessoas têm consciência disso, que essas coisas são más e afastam de Deus. Às vezes não, justamente pela concepção de estar longe de Deus, não tem uma ideia clara de que isso distancia de Deus. E aí que entra a igreja na intenção de falar, pregar e orientar as pessoas, que aquilo ali vai chegar a lugar nenhum. Não podemos nem dizer que não vai chegar a lugar nenhum, porque todo caminho que a gente trilha vai chegar em algum lugar, ou lugares bons ou lugares maus, em relação a Deus, é salvação ou perdição, não tem como a gente não chegar a lugar nenhum, mesmo que a gente tenha essa concepção que não caminha para frente com objetivo direcionado, vai se perder.
Então o ser humano é aquele que tem se perdido, né, nas suas ideias. E nós somos inteligentes. O ser humano ele foi dotado de inteligência, de capacidade mental. Mas o que falta é sabedoria e discernimento, né? Para a gente saber, para o mundo saber o que é realmente bom e o que realmente pode dar sustância, né, à sua vida, chegar lá na frente e dizer, olha, realmente eu tenho caminhado, né, com Deus e Deus tem me ajudado e me sinto confortado. As pessoas têm essa carência, né, desse sentimento que o conforto, né, está bem longe, né, não consegue se satisfazer. Colocamos dessa maneira, o mundo que nós vivemos é um mundo insaciável, não se sacia. Daí está a explicação, porque as pessoas querem passar, né, uma por cima da outra, né, o mundo que nós conhecemos, porque não se sacia. Porque um pouquinho com Deus, né, e a gente começa a entender que esse pouquinho com Deus, a gente tendo Deus com a gente, já satisfaz o nosso coração. E a gente consegue viver de uma maneira feliz, né, sabendo que Deus está ali conduzindo a nossa vida. E o texto, queridos, fala assim, olha, a ardente expectativa da criação aguarda, olha só, a criação aguarda numa ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Como alguém estivesse esperando, né, algo diferente, novo, que mudasse tudo, todas as coisas. E às vezes eu assisto aqueles filmes de ficção, né, que as pessoas viajam, né? Eu gosto muito de filme de ficção, porque vai lá no universo, outro planeta, você vê toda aquela ideia do universo, mas a questão é que o ser humano, ele quer construir um futuro sem Deus. Vamos procurar um planeta habitável, porque vai que o negócio aqui lá não dê muito certo e a Terra parta para destruição. A gente tem um outro planeta que tem água. Mal sabe que Deus está construindo, né, uma nova terra e um novo céu, que não há necessidade nenhum desse tipo de procura do ser humano viajar, né, não sei quantos anos-luz para poder achar e daí transportar, nem que seja uma parte da população terrestre para poder, né, persistir ali. Quando a ideia de Deus é justamente renovar não só a questão da terra sem mancha, mas de corações sem mancha também. E a construção dessa nova terra é um conjunto de pessoas e de lugar, né, tudo sem pecado, onde Deus já preservou. Tudo isso está dentro do plano de Deus, e às vezes eu viajo nisso, né? Como será isso, né? Essa construção, porque Deus, ele sempre está trabalhando, está preparando algo para aqueles que ainda hão de vir, né? Aqueles que permanecerem, aqueles que ainda hão de vir para habitar, né? Chama de novos céus, nova terra, porque é a ideia que nós temos de um planeta habitável, terra, né? Mas que é algo, eu acredito, bem diferente disso que nós conhecemos, porque sem pecado e sem mancha. E aí que eu fico mais extasiado, se a terra com todo esse pecado é tão lindo. Eu falo das naturezas, né, das paisagens naturais. Mesmo com o pecado manchando toda a criação, porque o nosso pecado manchou a criação de Deus, né, tomou conta da criação de Deus, e mesmo assim é bonito, né, lugares maravilhosos, né,
que a gente nem conhece ainda, né? Agora imagine sem pecado, como isso será, né? Isso faz com que a gente olhe para frente, queridos, para frente, nessa expectativa de que Deus tem tudo planejado, as coisas para nós, para o nosso coração. E Ele tem planejado o presente, a partir do presente, de como nós devemos viver, de como nós devemos andar, porque às vezes nós pensamos só no futuro, sem construir o presente. Não existe futuro se a gente não construir o presente, no presente. Eu usaria assim, né, um termo assim: nada cai do céu, né? Não nesse entendimento das coisas eternas, porque tudo cai do céu em relação a bênçãos, né? Eu falo cair do céu em relação a sem fazer nada a gente vai ganhar alguma coisa. Construção, a gente prepara o futuro, não é assim? Então eu vejo até na vida secular, muitas vezes, né, amigos hoje, né, em condições mais difíceis, né, e poderiam estar melhores, às vezes falam: puxa, eu devia ter feito, né, isso, talvez eu estaria melhor, tal. Por isso, queridos, que muitas vezes vale a pena nós arriscarmos, porque o máximo que a gente aprende, que o máximo que pode acontecer quando a gente se arrisca é não dar certo, mas a gente nunca vai poder lamentar lá no futuro que a gente não tem porque nós deixamos de fazer. É porque as coisas que vivem em nós é mais um medo de a gente arriscar, né? E muitas vezes a gente vê outras pessoas se arriscando e conseguindo outras pessoas se arriscando e perdendo tudo, mas ela tentou. Eu acredito que é dessa forma que Deus olha para nós, que muitas vezes nós mais erramos do que acertamos, mas Ele vê essa vontade no nosso coração de fazer e acertar. Ninguém faz para errar, construir alguma coisa para errar. Eu vou construir, mas eu vou construir para dar errado. Pelo menos eu desconheço alguém que queira construir alguma coisa para dar errado. Nós construímos para chegarmos em algum lugar. E é assim a vida cristã, a maturidade cristã, a vida com Cristo. Nós passamos desde já a construir algo que será eterno, que não vai acabar. E é isso que nos dá mais esperança, porque tudo que nós construímos aqui na terra, a gente sabe que um dia vai acabar. A gente sempre tem que fazer reforma nisso, naquilo, consertar isso, aquilo, porque tem duração as coisas aqui da terra. Tudo tem duração. Já vem com validade, né? Data de validade as coisas. Agora que nós construímos juntamente com Deus, não. Aí que está a coisa linda quando nós andamos com Deus. É para a eternidade. É para sempre isso. E nós temos, queridos, mais do que nunca, fala que as coisas, né, que acontecem aí, a vaidade, o orgulho, né, que invade o coração do ser humano, o agir do ser humano, e fala que não é de maneira voluntária, o texto fala no verso 20, não é de maneira voluntária, mas por causa daquele que a sujeitou. Foi Deus que permitiu que acontecesse tudo isso, mas na esperança de que a criação fosse redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele permitiu. Isso trouxe amadurecimento, isso levou para que ele pudesse realmente peneirar, né, aqueles que realmente são
santificados estão sendo santificados. Aquele que realmente espera com esperança as coisas de Deus. Todas as coisas estão sujeitas debaixo das mãos de Deus. Nada que acontece debaixo do céu acontece sem a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. E tudo tem um objetivo bem construído, né, que vai chegar a algum lugar. A gente vê tantas coisas tortas, né, que aconteceram na vida de pessoas e na vida de servos de Deus, relatados aqui nas Escrituras, na Palavra de Deus, mas que Deus deu uma nova direção. Tinha um canto que tudo que era torto, né? Deus se endireitou. É algo assim, né? Então, a gente, pelo nosso pecado, pela nossa incompreensão das coisas de Deus, às vezes, na vontade, nesse egoísmo que nós falamos, nessa vaidade nossa, a gente caminha por lugares estranhos. Mas Deus vai traçando, né, dali novo caminhar, nova trajetória, e dando uma nova forma, nova motivação. O apóstolo Paulo destaca também os filhos de Deus, aqueles que têm as primícias do Espírito. Nós gememos em nosso íntimo. O que seria isso, né? Esse sentimento lá do fundo da nossa alma, algo dolorido, né? Porque a gente vê que as coisas estão más, a gente sabe para onde aquilo vai levar, e a gente vê as pessoas caminhando para lugares estranhos, né? Tenebrosos. E a gente sente aquela dor. Às vezes eu tento fazer uma reflexão, queridos, né? Como que esse coração bondoso de Deus, né? Embora ele seja justo, ele olhando as pessoas indo na direção contrária, né? Há pessoas que dizem que Deus não tem sentimento, né? Eu não sei em relação a isso, eu não posso dar uma resposta se Deus tem sentimento ou não, né? Mas se Ele construiu tudo isso por amor, para que as pessoas não fossem diretamente para o inferno, de certa forma Ele se sente entristecido por ver que as pessoas, Ele está dando algo tão gratuito e as pessoas estão rejeitando. Dê um presente para alguém e alguém rejeita esse seu presente, só para a gente ter uma ideia, né? Eu não acredito que Deus seja diferente disso, até porque Ele construiu a gente à semelhança dEle, né? Então as coisas bondosas que a gente tem vêm do próprio Deus, essa vontade que as pessoas se deem bem, que as pessoas entendam a palavra de Deus, que as pessoas caminhem para Deus. Quando a gente vê as pessoas ao contrário, que não entendem, que não vai, se nós sentimos isso, não tem isso. Eu acredito que não seja diferente para Deus, vendo uma humanidade que Ele criou com tanto carinho, né? E boa parte dela caminhando para a perdição. E ao desenrolar da carruagem, até nós que somos humanos, a gente percebe que tem umas pessoas que não querem e não vão, sabe? Dá para a gente ter ideia, conforme as pessoas vão rejeitando, lá na frente Deus tocar, né, tal, ela vai vir, mas a maioria vai ficar naquele batidão até o fim.
rejeitando, não querendo, achando tudo uma tremenda de uma bobagem, né? Essa coisa de Deus, de criação, de céu. É mais ou menos assim que o ser humano pensa em relação a essa oferta tão maravilhosa que Deus nos concede, que poderia mudar tudo. Mas Deus, acho que o pessoal quer andar assim. A gente acha que sabe tudo, o ser humano, né? Quando eu falo a gente, eu me coloco, porque o ser humano, essa humanidade, acha que sabe tudo e está caminhando para o lugar errado. Aguardar com paciência, queridos, porque nessa espera nossa, para que tudo seja colocado debaixo, né, dos pés de Deus, às vezes dá agonia na gente. Às vezes uma noite assim eu olho para o firmamento, eu falo, Senhor, volta logo. Volta logo, porque as dores, né, estão aumentando, a gente não sabe até onde vai, né, tudo isso. Mas, para concluirmos, querido, como que deve ser essa nossa espera? Como deve ser? Vigiando em todo o tempo, permanecendo firme no propósito de Deus, perseverantes no trabalho, compromissados com o reino. Deus, o nosso Deus é quem nos fortalece. Jesus Cristo nos dá direção. O Espírito Santo que incendeia o nosso coração, vocacionando, nos concedendo dons, para que possamos alcançar os perdidos e escravizados no pecado. Vamos manter as nossas lamparinas, nossas luzes acesas, para que a gente não seja surpreendido, né? E a gente estar totalmente desfocado das coisas de Deus e a gente ser pego de surpresa, né? A gente está fazendo as coisas abomináveis e Jesus vir e a gente estar despreparado. Mantenham, queridos, firmes, fortalecidos, sabendo que aqui mesmo não é só, né? Quando a gente fala de alegria, a gente liga muito a alegria com prazeres, né? A vida só prazer. E a gente não pode ligar a alegria só com prazeres, porque senão a maioria das vezes seria tristeza. A gente tem que ligar a alegria em estar em conformidade com Deus, vivendo as coisas de Deus. Isso é alegria. Alegria do Senhor. Fora disso não há. E alguns prazeres legais, né? Vamos aproveitar sim, né? Nas viagens, né? Na comida que Deus concede. Eu amo falar, né, dessas coisas, dessas alegrias. Estar com as pessoas, estar na igreja. Esses são prazeres momentâneos, mas são prazeres que nós podemos desfrutar. Digno trabalhador do seu salário. Né? Se a gente trabalha, a gente pode também, né, dar uma volta, dar um passeio, comer uma comidinha melhor, mas nunca esquecendo, né, das outras pessoas, do compromisso que nós temos com Deus. Isso vai justamente falar, né, quem nós somos e a maneira como nós vivemos na nossa caminhada diária. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do culto, adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos para
Estarei se colocando em pé para nós estarmos cantando o hino final, o hino 142. Após o hino, hino de número 142. Após o hino, convido a Elisete que esteja levantando essa oração final, depois todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. E domingo que vem, já é o primeiro domingo do mês, né? Santa Ceia, né? Domingo que vem, vamos todos, se Deus permitir, estarmos aqui, né? Reunidos na casa dele, para juntos estarmos celebrando a ceia. Deus,
meu Pai, poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, ó Pai, por mais este momento, Deus gracioso, que o Senhor nos permitiu, ó Pai. Concede em nós, ó Pai, mantenha em nós a alegria, ó Pai, de te servir, Senhor. Ó Deus, esteja conosco, nunca nos abandone, Senhor. Não deixe que nós desviemos dos teus caminhos, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa cada um também que está na sua casa, Senhor, que não pôde vir. Que o Senhor esteja abençoando da mesma maneira, Senhor. Abençoa a nossa semana. Abençoa o pastor, Senhor. Dai força a ele. Dai força a nós, Senhor. Nos permite uma semana abençoada. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui reunido, com todo mundo, Senhor, até os confins da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Uma semana de paz, uma semana de amor.